Mais uma vez, graça e paz, irmãos. Que alegria para mim, né? 20 anos de relacionamento com essa família que não tenho nem palavras para dizer o quanto vocês nos abençoaram. A propósito, esses dias vou estar lançando meu novo livro. E nesse livro eu conto um pouquinho também de como o pastor Marcos foi tão usado por Deus na minha vida. E a pastora Cris, né, em um período dificílimo que a gente viveu. E eu tenho um imenso carinho e honra pelos pastores de vocês, né? Muito obrigado, pastor Marcos, por tudo. Muito obrigado. Muito feliz aqui de estar com vocês. Amém? Felicidade dobrada de estar aqui com a igreja de Lajedo. Muito importante estar com vocês aqui, uma parte dos irmãos. E triplicada de estar também com meu filho e minha nora, que estão ali atrás. Para os que não conhecem, levanta a mão ali, Luciano. Fica em pé, Luciano e Grécia. Isso é meio aterrorizante para eles. Pode sentar, meu querido. Queridos, aquele é meu filho. Já falei dele para vocês aqui. E a felicidade quadruplicada de estar aqui vendo minha irmã Elisandra com meu cunhado e minha sobrinha recém-nascida Valentina. Fiquem em pé vocês ali atrás, ó. Estão ali, ó. Ei, bênção de Deus. Pode sentar. Está morando em Garanhuns, né? Quem sabe não vem congregar aqui no CCA. Em nome de Jesus, né, irmão? Glória a Deus, são uma bênção para a gente. Amados, hoje eu estou com o coração queimando nessa manhã para compartilhar com vocês uma palavra que Deus me deu há um tempo. E o título dela é Proteja Seus Amados. Repita comigo: proteja seus amados. Amém? E eu vou contar uma história. Eu primeiro queria pedir ao Gabriel, se possível. É o Gabriel que fica cuidando da mídia, né? Gabriel, coloca uma imagem aí para ver se vocês me dizem o nome. Quem souber, Laísa não vale, tá? Mas assim, se você souber, e Rafael também não, que eu conversei com ele hoje sobre esse caso. Coloca aí, Gabriel, uma daquelas imagens, qualquer uma. Quem é essa mulher? Coloca outra imagem. A de dia. Quem é essa mulher? Isso. A gente vai conversar hoje. O pastor Marcos falou. Ela é tão pequeno o texto que se refere a ela que a gente passa despercebido. E a gente vai conversar sobre Rispa. Repita comigo: Rispa. Quem nunca tinha ouvido falar de Rispa, levanta a mão. Nunca ouviu falar. Está na Bíblia, tá? Mas muita gente aqui nunca ouviu falar. Ou leu a Bíblia tão rápido que passou voando por Rispa, né? Mas hoje a gente vai conversar sobre essa mulher que, enquanto eu relia esse texto, essa madrugada e hoje de manhã, eu chorava com essa história, né? Então, Gabriel, tu vai me ajudar com o texto de 2 Samuel, capítulo 21. Eu vou ler com vocês 2 Samuel 21. Qual é a versão aí desse texto na tela? Segunda Samuel 21. Pode colocar a partir do versículo 1. A gente vai lendo. Enquanto a gente vai lendo, a gente vai conversando e contextualizando, ok? Nos dias do rei Davi, houve fome de 3 anos consecutivos. Rapaz, a situação foi terrível. Davi ficou confuso, tem alguma coisa errada. E aí, houve fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor. Deus, o que está acontecendo? E às vezes, irmãos, as coisas estão dando errado na nossa vida. E a gente precisa fazer como Davi, consultar o Senhor. Deus, o que está acontecendo? Tem algo errado aqui. Tem algo errado aqui. Nos ajude a consertar esse erro, a ver o que tem de errado.
E o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Deus falou para Davi: olha, tem algo aqui muito terrível que está pesando em toda a nação de Israel. A fome está vindo, 3 anos consecutivos de fome, vocês não estão entendendo? Houve uma quebra de aliança aqui, e essa quebra de aliança está amaldiçoando a terra. Essa aliança foi feita por Josué, tá, querido? Josué fez uma aliança em Josué capítulo 9, não precisa você abrir. E essa aliança foi 400 anos antes de Davi, uma aliança de paz com os gibeonitas. Mas essa aliança foi quebrada pelo homem inconsequente chamado Saul, rei de Israel antes de Davi. E Saul matou muita gente, matou muitos gibeonitas, saiu matando lá aquele povo que tinha um pacto, uma aliança com o povo de Israel. E Deus viu aquela quebra de aliança, aquele extermínio. Deus viu a atitude de Saul, e aquilo pesou para o povo de Israel. Vocês estão entendendo, irmãos? O resultado foi um período de grande fome. Se alguma coisa está dando muito errado em sua vida, pare, analise. Será que não está faltando algo? Alguma aliança, alguma palavra que você deu e você voltou atrás? Vocês estão entendendo? Você não sustentou essa palavra, esse pacto, essa aliança. Está dando muito errado, porque consulta o Senhor, Ele vai te mostrar. Talvez já esteja mostrando, enquanto eu falo aqui, Deus já está mostrando algo para você. É isso mesmo, tá? Porque o Espírito é assim, ó. Quando a palavra é lançada, o Espírito Santo já faz a gente lembrar. Então é isso mesmo, você ficou devendo nesse assunto. E o Senhor diz: hoje, ó, é dia de aliança. Hoje é dia de corrigir essas coisas. Quem diz amém? Então Saul quebrou aquele voto que Josué tinha feito. Então, versículo 2, o rei chamou os gibeonitas, Davi chamou os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas eram do resto dos amorreus. E os filhos de Israel tinham jurado poupá-los. Juramento, irmãos, pacto, aliança, são coisas que não podem ser quebradas. O casamento é um pacto que você faz com alguém que não pode ser quebrado. Quando você faz uma aliança com o irmão em Cristo, valorize essa aliança. As coisas podem estar dando erradas na sua vida, talvez porque você não entendeu que você não era para ter deixado o seu pacto, a sua aliança. Então, os gibeonitas pedem essa reparação. Olha aqui, ó. Versículo 3, Davi pergunta aos gibeonitas: o que é que vocês querem que eu faça por vocês? Quanto é que eu vou ter que pagar? Que resgate eu vou dar para vocês para abençoar a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam. Os gibeonitas estavam feridos. E naquela época, olho por olho, dente por dente, gente. Então os gibeonitas se voltam para o rei Davi e responderam: a nossa questão com Saul e sua casa não tem nada a ver com prata nem ouro. Irmãos, às vezes a gente quer compensar, mas algumas atitudes precisam ser tomadas. E são atitudes difíceis demais. Olha só o que eles pediram, que os gibeonitas pediram. Então Davi disse: o que vocês disserem eu farei por vocês. Então eles responderam ao rei, versículo 5: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos exterminados, quem foi ele, irmãos? Quem está comigo? Quem foi ele? Saul, muito bem.
sem que a gente pudesse subsistir dentro das fronteiras de Israel, que nos sejam dados 7 homens dos seus descendentes, para que enforquemos diante do Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu vou fazer isso, eu vou dar. Então, olha aqui, eles pedem essa reparação para Davi, pelo que Saul fez. Eles pedem 7 homens da linhagem de Saul, para que fossem exterminados. Essa seria a paga. Dramático, né, gente? A gente, poxa, que coisa tão dramática e terrível. Esse era o contexto, irmãos. Então, essa articulação política fez com que, houvesse uma atitude em Davi: eu vou fazer isso, tudo bem, eu vou fazer isso. Eu vou procurar dentro da casa de Saul, entre os filhos e netos, vou procurar lá. Quem são esses que estão lá? E eu vou entregar para vocês como sacrifício, ou como reparação, por assim dizer. Então, continuando o texto, versículo 7. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas. Tem alguma irmã grávida aí? Esperando um menino? Um nome bom aqui, ó, Mefibosete, né? Jonatas, filho de Saul, que era aquele que fez aliança com Davi, tinha um filho que ele era aleijado, que se chamava Mefibosete. E Mefibosete foi recebido por Davi dentro da casa de Davi, comia na mesa do rei, tá? Foi recebido como filho, pelo pacto que ele tinha com Jonatas. Então, os filhos de Jonatas, o filho de Jonatas, Mefibosete, foi poupado, mas os outros filhos de Saul e os seus netos que estavam lá, não. Então, olha que situação. Versículo 8. Porém o rei pegou os filhos de Rispa. Rispa era filha de Aiá, tinha tido de Saul, a saber, Armoni e Mefibosete. Olha aqui, ó, a filha de Aiá tinha tido de Saul, essa mulher tinha tido de Saul 2 filhos, certo? Olha aqui, ó, Armoni e Mefibosete, outro Mefibosete. E pegou também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul. Então os netos de Saul também entraram na lista. Que tinha tido de Adriel, filho de Barzilai, o Meolatita. Davi os entregou nas mãos de gibeonitas, que os enforcaram no monte diante do Senhor, e os 7 morreram ao mesmo tempo. Foram mortos nos dias da colheita, nos primeiros dias do princípio da colheita de cevada. A gente vai pesquisar e descobre que em meado de abril, preste atenção, irmãos, em meados de abril, no princípio da colheita, pegaram esses homens, colocaram lá em cima daquele monte, daquela rocha, e os gibeonitas assassinaram, mataram esses homens, como compensação, pelos inúmeros crimes que Saul tinha cometido entre os gibeonitas. Tem um detalhe: esses corpos, eles não poderiam ser enterrados dentro do pacto que foi feito com Davi. Eles tinham que ficar lá, expostos. Agora imagine comigo 7 corpos, 7 homens da linhagem de Saul, 2 filhos de Rispa, certo? Essa mulher que eu vou falar dela para vocês. Todos eles em cima de um monte, de uma montanha, de um lajedo, e ali expostos sem poderem ser enterrados,
porque o pacto tinha isso. Eles não podiam ser enterrados. Rispa não tinha o que fazer. Mãe dos seus 2 filhos, viu ali seus 2 filhos serem mortos, porque os seus filhos faziam parte dessa restauração dos gibeonitas. Preste atenção, irmãos, com o povo de Israel, para que houvesse essa restauração e a paz reinasse, e a fome fosse exterminada e o povo voltasse a receber bênção. Esses homens tinham que ser entregues. Essa mulher não tinha o que fazer, ela tinha que aceitar. E aí, queridos, ela respeita a decisão do rei. Por que eles não podiam ser enterrados? Porque naquele momento, esses corpos eram símbolo máximo dessa reparação. Eles não podiam ser enterrados porque eles serviam aos olhos de toda a nação, de todo o povo, aos olhos de todos que estavam ali. Esses corpos, esses homens aqui, não vão ser enterrados. As aves do céu virão e comerão eles. Os animais silvestres e ferozes vão comer das carnes deles. Era tipo uma maldição, um castigo aos olhos de todos os homens. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 26, está escrito que era uma vergonha alguém morrer sem ser enterrado. A pessoa tinha que ser enterrada, todo mundo, queridos. Era uma vergonha. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves do céu e aos animais da terra. Ou seja, era um castigo para os desobedientes. Os desobedientes não seriam enterrados. Que drama terrível. Então, escuta, eu quero que você tente de alguma forma viajar comigo agora ao coração daquela mãe, ao coração de Rispa. Não foi um pecado dela, foi um pecado de Saul. Mas agora ela estava sendo afetada, queridos. Às vezes nós somos afetados por coisas que não foi a gente que fez, mas alguém muito ligado a gente. E a gente é muito afetado e entra a nossa vida muda de uma hora para outra, é uma loucura. E essa mulher, ela de repente viu seus 2 filhos ali expostos. Escuta, vamos se colocar no coração daquela mãe, o horror daquela situação. Ela vê seus 2 filhos expostos. Toda a sua vida ficou para trás, acabou a vida dela ali, acabou. A partir daquele momento, a sua missão se tornou proteger aqueles cadáveres. A partir daquele momento, aquela mulher não tinha outra vida a não ser proteger aqueles mortos, para que não apenas os seus filhos, mas aqueles outros 5 que estavam ali acompanhados dos seus filhos não fossem devorados pelos animais. O drama era tão grande, irmãos, que essa mulher mal dormia. Ela não dormia direito, porque ela tinha que estar com os olhos arregalados, porque se fosse de dia, as aves do céu vinham, os urubus, as aves de rapina. Se fosse de noite, as feras do campo, as hienas, os lobos. O drama dessa mulher sem conseguir dormir, de ver corpos em decomposição, sabe? Você vê o seu próprio filho ali, as moscas vindo, você tangendo moscas, o corpo apodrecendo, não poder ser enterrado, e essa mulher ali em cima daquela rocha, espantando os animais. Eu quero que vocês coloquem, Gabriel, coloca as imagens aqui para a gente ver. Olha aqui, queridos, eu vou até sair da frente. Eu coloquei lá com inteligência artificial. Foi meio difícil, porque a inteligência artificial ela não reproduz, por exemplo, algumas palavras. Eu coloquei cadáveres. Não, isso aí a gente não vai colocar, né?
Aí eu disse, então meu Deus, o que é que eu vou colocar? Colocar uma imagem de pessoas dormindo. Por isso que deixaram as cabeças de fora, como se estivesse dormindo. Mas está tudo morto, viu, queridos? Tá bom? Tudo morto aqui, ó. Olha bem. Rispa. Os cadáveres. Ali ela tenta envolvê-los com um lençol. Mesmo assim o cheiro é muito forte. Imagine o drama dessa mulher. O drama dessa mulher tendo que lidar com isso. E deixa eu falar, sabe quanto tempo ela passou nesse perrengue? 6 meses. 6 meses sem arredar daquele lugar. Ela montou tenda naquela rocha. Ela mal dormia. Estava ali em cima para proteger os corpos dos seus 12 filhos que já estavam mortos. Alguma pessoa podia chegar e dizer, olha, não, mas já morreu, não tem mais o que fazer. Não interessa, são os meus filhos. Eu vou proteger a dignidade deles. Eu não vou deixar que as aves do céu venham e arranquem seus olhos. Eu não vou permitir, enquanto eu estiver viva, a não ser que eu morra, mas enquanto eu estiver viva, eu não vou permitir que as feras do campo venham e devorem eles. Estão mortos? Tudo bem, mas eu vou preservar a dignidade dos meus filhos. Irmãos, isso aqui fala muito forte comigo. Essa palavra fala muito forte com o meu coração. Porque a gente vive uma época de desonra. Uma época em que tem muitos urubus. Muitas pessoas que ficam ansiando por uma casquinha de você. A gente vive uma época em que o inimigo tem usado absurdamente a exposição das pessoas. Uma época em que um entrega o outro, um trai o outro. Um expõe o outro desnecessariamente, como o diabo faz. E infelizmente dentro da própria igreja. Mas quando eu olho para Rispa, eu fico constrangido, pastor. Vamos continuar o texto bíblico? Não, antes. De dia, volta. Existem textos antigos que dizem que Rispa usava de dia, não está na Bíblia, mas tem alguns textos antigos que dizem que Rispa usava de dia um lenço para espantar as aves e de noite uma tocha para espantar, pode colocar à noite aí, as feras. Meus irmãos, vocês estão comigo no drama dessa situação? Quem está comigo aqui, irmãos? 6 meses penando, sem dormir direito, cujo único objetivo era proteger a honra de alguém. O único objetivo era guardar os seus amados, não importa se estivessem mortos. Isso me constrange. Porque Deus fala comigo. Não tem como eu meditar nessa palavra e não pensar na igreja, no que a gente vive, pastor, nas coisas que nós vivemos, nas dores, nas coisas que muitas vezes nós fazemos uns com os outros. Isso para mim constrange e tem que constranger você, porque o amor faz isso. O amor ele cobre. O amor ele protege. Quem diz amém? Amém. O amor protege, irmãos. Guarda. Estão mortos, deixa para lá. Não. Eu vou fazer algumas perguntas. Eu vou terminar de ler o texto aqui. Glória a Deus. Vocês estão comigo, irmãos? Versículo 10.
Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco, estendeu para si sobre a rocha, desde o princípio da colheita, desde abril, até que caiu água do céu entre os corpos, ou seja, de abril até outubro, 6 meses, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Essa mulher ficava e vinha e ia com lenço, não vai chegar, e os corpos lá se decompondo, e toda a cidade passava. Irmãos, para pensar na loucura que era isso, irmãos. Tenta ir naquela cidade agora comigo e veja o comentário das pessoas. Os antigos vizinhos de Rispa, que já sentiam falta dela na rua, agora olhavam ela ali com uma nova moradia. Estava lá morando na tenda da rocha lá. As pessoas passavam e tinha dó dela. Meu Deus, aquela mulher, que situação tão terrível, que situação tão deprimente, tão desgastante. Irmãos, tem algo que Deus quer falar para você. O que Ele falou para mim hoje aqui, Ele disse: Saulinho, tem algo no ministério que tem que ser desgastante. Tem pessoas que não querem se desgastar, que vão até um certo ponto. Não, eu não vou, estou muito cansado. Meus amigos, Paulo dizia, isso me constrange: de boa vontade eu me gastarei, e me deixarei gastar em prol da vossa alma. De boa vontade, eu faço isso por vocês, eu faço isso por vocês. Eu me gasto, e eu me deixarei gastar, como Rispa, que protege, não importa, está aqui dentro. Aleluia. Me perdoem ser tão passional nessa mensagem, porque o Espírito Santo fala comigo. Eu quero chegar nesse ponto, pastor, porque às vezes eu me desgasto, mas não é de boa vontade. Eu tenho que admitir. Depois que eu entrei numa crise de burnout, teve um ponto, eu compartilhava com o pastor Marcos, em que eu não queria mais aquilo. Era como se, chega, para mim já deu. Então não é de boa vontade. Estou no meu limite. A gente diz isso, irmãos. Isso aqui não é consultório de psicologia. Isso aqui é o reino de Deus. O teu limite quem define é o Senhor. Às vezes a gente pensa que não está aguentando mais, mas Ele diz: você não vai ser provado além daquilo que você possa suportar. E você precisa acreditar nisso. Deus vai te dar forças no meio da tua dor. Quando você acha que não aguenta mais, você vai descobrir que Ele está te fortalecendo. Eu nem sei se estou conseguindo passar essa mensagem direito. Não sei. Eu gostaria de que vocês entendessem mais o coração da mensagem. Então vejam só, meus amados. Essa mulher não dormia. Até que ponto, a pergunta, nós estamos dispostos a proteger nossos amados, a guardar nossos irmãos? Essa mulher não estava negando a realidade da morte, não, tá? Mas ela estava protegendo a dignidade daqueles que ela amava. E a gente vive uma época, irmãos, muito difícil. Um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauer, ele diz que vivemos uma época de relacionamentos líquidos,
onde nós vivenciamos algo tão superficial nos relacionamentos que chega a ser deprimente. Porque por qualquer coisa as pessoas abrem mão. Olha, qualquer coisa as pessoas estão abrindo mão umas das outras. Pais, por qualquer coisa, abrem mão das suas famílias, dos seus filhos. Casais se separam por qualquer coisinha. Irmãos na igreja deixam de congregar por coisas que, se você for espremer, não sai uma gota de razão. Se você for espremer assim, ó, por que fulano saiu? Rapaz, foi o que mesmo? Aí você espreme pra ver. Cara. Por qualquer coisa se abre mão de vínculos. Onde está a honra desse povo? Onde está a honra, irmãos? Em nosso meio não temos honra. Somos um povo, uma geração sem honra. As pessoas vão embora, sequer se despedem. Sequer se despedem. Não entendem o espírito, o coração de Rispa. Não tem, nunca terão. Mas se vocês estão aqui nessa manhã, é porque Deus quer que haja algo diferente no coração de vocês. Até que ponto a gente está disposto a proteger nossos irmãos, a proteger a igreja, a proteger, irmãos, a nossa igreja, irmãos. Escuta, tem quem fale mal de vocês aqui, tem quem detone, tem quem, é a igreja da parede preta, ali só é showzinho. Não seja Maria vai com as outras. Não seja. Tenha raízes, crie vínculos, tenha honra. Defenda seus irmãos, abrace, chegue junto, olha para a Rispa, aprende alguma coisa com ela. Irmãos, será que a gente está disposto a proteger nossa família, irmãos? A nossa própria família? Nossos pais, existem filhos que expõem demais seus pais, sabe? Expõem desnecessariamente seu pai, sua mãe, para os outros. Existem pais que expõem demais seus filhos e falam muito mal dos seus filhos. Existem famílias, irmãos, que não se protegem. É um contra o outro, é uma coisa horrível. A gente precisa, irmãos, fazer o que Rispa fez. Vigiar. E entender que tem alguém interessado em devorar o que já está lá, ó, caído. Sua situação está assim, escuta. Sua situação é de morte, é de calamidade. A sua situação em sua família, seu filho está desviado, sua esposa está desviada, sua filha está nas drogas. Ao invés de você expor a situação de forma desnecessária, coloque-se na brecha, espiritualmente falando, para que as aves de rapina espirituais não venham ainda devorar aquilo que está morto. Coloque-se na brecha para proteger seus filhos e filhas. Eu vou dizer uma coisa para vocês: colocar-se na brecha é desgastante. Vai chegar situações que você não vai dormir, que você vai ter que ficar de olho aberto, porque tem alguém querendo devorar quem você ama. Tem alguém querendo devorar quem você ama. Oh, Jesus. Mas nós nos colocamos na brecha nessa manhã, em nome de Jesus.
Essa mulher compreendia algo muito profundo, que era preciso respeitá-los na morte, pelo que eles foram na vida. Existem pessoas, irmãos, preste atenção, atenção igreja, depois eu pego. Existem pessoas que já estiveram conosco, o título do livro que eu estou escrevendo, pastora Cris, já terminei de escrever, daqui uns 15 dias já está aqui. É assim: alguns se vão da nossa vida. E o que é que fica no nosso coração quando essas pessoas se vão? Vocês estão entendendo? Algumas pessoas partem, mas como é que nós ficamos? É sobre isso. E eu acredito, irmãos, que em tudo Deus está moldando Jesus dentro de nós. Em tudo. Nada é aleatório. Deus permite que situações aconteçam na sua vida, para que você amadureça no caráter de Cristo. Eu olho para a rispa e vejo Jesus. Sabe por que eu vejo Jesus? Abra aí para mim a palavra. Abra aí, por favor. João capítulo 17. Versículo 11 e 12. Olha Jesus fazendo o que rispa fez. João 17, 11 e 12. Pode colocar, eu estou aqui só esperando. Jesus dizendo ao Pai: eu já não estou mais no mundo, mas eles, os que eu amo, os que o Senhor me deu, eles estão. Eu vou para ti, Pai. Guarda-os no teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Ele está dizendo assim: meu Pai, guarda os meus filhos, guarda os meus irmãos, guarda eles, protege, Pai. Rapaz, se tem algo que Jesus o coração dele é protetor, é guardador. Tem algo sobre Deus: o guarda de Israel não dorme, não pestaneja aquele, né? Como é que é o texto? O guarda de Israel não dorme, não pestanejará aquele, nem dormitará. Ou seja, ele não vacila, ele está ali, na brecha, ligado. Existe algo em Deus que a gente tem que aprender, queridos. Então, a continuação do texto, versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Olha que coisa linda. Eu tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para a qual a escritura se cumprisse. Ele está dizendo assim com clareza, naquela oração para o Pai. Eu imagino Jesus chorando nessa oração. Eu guardei eles, eu protegi, sabe? Irmãos, alguns dos irmãos que estão aqui comigo, eu olho para eles, alguns deles aqui, irmãos, eu paguei um alto preço para protegê-los. Alguns de vocês. Bateram em mim, foi pancada, mas eu entendi o coração de Jesus. Quem protege, irmão, sofre pancada. Quem protege está na posição de desgaste. Jesus está dizendo, até aquela hora de dor, em oração ao Pai: eu fiz isso, meu Pai faz isso também. Guarda-os, para que nenhum se perca. Olha Jesus, como aquela galinha que... Quem tem galinha aqui? Tem alguém? Ninguém? Você tem galinha, irmão? Tem pintinhos lá também? Está para nascer? Você deu um nome para sua galinha? Filó, alguma coisa assim? Não.
Mas quando nascer os pintinhos dela, você vai ver que lindo. A gente tem umas galinhas lá em casa, irmãos. Irmãos, uma das galinhas morreu. Deixa eu contar para vocês. Faz uma semana, meu pai fez um novo galinheiro, colocou algumas galinhas lá, e uma das galinhas ficou pendurada em um canto onde não deveria, e morreu. Preste atenção. E o galo, queridos, o galo fazia de tudo para tirar a galinha de onde ela se emprenhou. Ela já estava morta. O galo, o nome do galo é Rispa. Porque a galinha já estava morta. Não tinha mais o que fazer. Mas o galo começou a cantar das 8 horas da noite até o outro dia. E meu pai não entendia por que esse galo está cantando tanto. Na verdade, ele estava chamando por socorro. Ele estava na brecha. Ele estava no desgaste pela Jurema, a galinha. E aí, irmãos, se você vê uma galinha protegendo seus filhos, seus filhotes, Jesus também fala disso. Em certo momento ele olha para Jerusalém, ele lamenta: ah, como eu queria te proteger. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, Deus vai gerar aqui entre nós uma geração de protetores, de guardadores do seu irmão, guardadores dos seus irmãos. E quando eu falo guardadores, irmãos, é diante de demônios, de seres espirituais que estão ali querendo de alguma forma tirar a vida ou se aproveitar da morte. De uma forma ou de outra, irmãos, nós vamos nos colocar da brecha para que Deus faça alguma coisa. Vamos chamar a atenção do Senhor. Irmãos, quem quer chamar a atenção de Deus aqui? Ei, escuta. Todo mundo passava por aquela montanha, Tiago, e olhava a Rispa lá, com um pano. Um pano. O pessoal passava lá na trilha da cidade, no alto da montanha, lá estava ela: sai, 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 eu te repreendo, sai, sai, sai. Com o pano na mão. De noite, o pessoal passava pela trilha da cidade e via um fogo na mão daquela mulher, espantando para proteger os seus amados. Escuta, aquilo começou, aquele acontecimento começou a se espalhar. Começou a se espalhar. Até que chegou aos ouvidos de Davi. Olha aqui, versículo 11. Contaram a Davi o que Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul, havia feito. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, do seu filho, moradores de Jabe-Gileade, os quais os furtaram na praça de Bet-Seã, onde os filhos os tinham pendurado no dia em que mataram Saul em Giboá. Davi transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. E sepultaram os ossos de Saul, de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, no túmulo de Quis, seu pai. E fizeram tudo o que o rei havia ordenado. E depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Escuta, mesmo havendo aquele sacrifício, ainda algo precisava acontecer. É verdade que os corpos, como castigo, ficavam expostos, mas Deus queria que algo mais fosse feito. Esses homens, apesar de mortos, tinham que ser honrados. Essa geração de desonra não sabe o que é isso. Apesar de mortos, e Deus está falando alguma coisa aqui, tem alguma coisa a mais aqui. Eles precisavam ser enterrados, não podiam ser expostos e tinham que ser honrados. Davi entendeu que alguma coisa a mais precisava ser feita. Quando ele ouviu falar do que Rispa estava fazendo, o coração do rei ficou tão quebrado. O coração de Davi ficou tão quebrado com aquela condição daquela mulher.
quando ele ficou sabendo que havia uma mulher na brecha lá, por 6 meses sem comer e dormir direito, ele vem, aleluia, aleluia, ele vem na direção dela e pega aqueles corpos, e não só enterra, mas enterra com honras. Meus amados irmãos, Deus está falando conosco. Existem momentos chave em nossas vidas em que o nosso amor se revela, e a gente precisa reordenar nossas prioridades. Foi o que aconteceu com ela. Aquela condição dramática fez com que suas prioridades mudassem totalmente. A dor de uma mãe que vê seu filho preso é um exemplo. No momento em que ele é preso, a vida dela acabou. É só pensar em atender seu filho. Uma filha que vê seus pais doentes, com câncer, para cuidar dele. Um marido que gasta tudo para ajudar sua esposa paralítica, por exemplo. Tem um casal que eu sigo no Instagram. O marido teve um AVC novo, tá, irmãos? Novo, teve um AVC. E essa mulher, a vida dela agora é cuidar desse homem. Eles são discípulos do Senhor. E como eles me ensinam. Eu gosto de seguir essas pessoas, sabe? Porque eu aprendo com elas. Um pastor que deixa tudo para cuidar de uma igreja. Ou um missionário que deixa tudo para cuidar de uma missão. Tudo isso são exemplos, irmãos. No caso de Rispa, esse amor incondicional se provou forte até na hora da morte. E detalhe, os outros 5 não eram filhos dela, tá? Escuta, os outros 5, eram só 2 filhos dela, mas os outros 5 estavam lá. O cuidado por outros, mesmo que não sejam seus filhos, estavam em seu ambiente, estavam ali, sabe? Mesmo que não fossem seus filhos. Mas também precisavam ser defendidos. Que amor, irmãos! Não só defendia seus filhos, mas os outros que não eram também. Ela não era egoísta, não pensava só nos seus. Todos vivenciaram aquela tragédia e precisavam dessa proteção. Ela vigiava pelos seus filhos. E se os seus filhos espirituais, ou filhos materiais, filhos mesmo, naturais, estão mortos espiritualmente, escuta, se tem alguém que você cuidou, discipulador aqui, que se desviou, que está agora morto, que está lá, o inimigo está fazendo, hoje aqui, eu ouvi um pai chegar para mim, hoje aqui, um pai chegou para mim e disse, meu filho está, eu não sei se ele está aí, mas ele disse assim para mim, meu filho está numa condição terrível, está desviado, hoje aqui entre vocês. Atenção, pai, eu sei que seu filho está vivendo uma situação terrível, mas você hoje vai se colocar na brecha por ele, você vai defendê-lo, você vai protegê-lo espiritualmente daquilo que o diabo quer fazer, você vai profetizar a libertação e a restauração. O rei vai ver você na brecha. Amém, meus irmãos? Do mesmo jeito que Davi ouviu falar de Rispa, o Senhor vai se sentir tocado. E esses ossos vão estar nas mãos de Jesus. Quem diz amém? A tragédia na vida de alguém não deve destruir a vida dessa pessoa. Rispa, ela permitiu que essa tragédia e a sua ação, o seu agir, tocasse aquele coração do rei, e um novo tempo veio para aquela nação. Da mesma forma, irmãos, nós queremos profetizar que um novo tempo virá para as nossas vidas, em nome de Jesus. Um novo tempo. Que Deus abençoe vocês e que essa palavra entre no coração de vocês. Amém? Pastor, vocês podem levantar para a gente adorar.